Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Faça uma gentileza para mim, abraça pelo menos 4 pessoas. Pelo menos 4, não vale de uma vez só, tá? Abraça aí pelo menos 4 pessoas. Diga para eles com voz de profeta: que bom que você veio aqui hoje. Era aqui que Deus te queria mesmo. Na comunhão da igreja, o Espírito Santo opera. Dá um som maior aí. Te louvarei. Abrace alguém e cante isso. Não importam as circunstâncias. Diga. Adorarei. Você pode melhorar. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Eu te declare a Ele nessa noite essa verdade. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, se assente, por gentileza. Eu quero aqui agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Também sou grato à vida do pastor Dirceu, à vida também do pastor Mateus David, que me colocou aí nesse desafio, né, de 3 quarta-feiras. O Senhor, desde o primeiro dia, trouxe o livro dos apóstolos ao meu coração, Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, ele é um livro muito completo. Ele é ideal para nós, como igreja, estudarmos. Ele traz algumas coisas práticas em todos os âmbitos. Ele traz desde a atuação dos apóstolos, dos diáconos, evangelistas, pastores, a atuação da adoração, dos cultos. Ele é muito completo, esse livro. E ele fala do nosso grande modelo como igreja, que é a igreja primitiva, amém? Coloca Atos capítulo 8, eu gostaria que você também abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 8, nós falamos no primeiro dia sobre Atos 1 e 2, na quarta passada falamos sobre Atos 6, o ministério das mesas, né, o diaconato. Quem lembra aqui as 3 características de um diácono? Alguém lembra? Você lembra? Alguém lembra as 3 características de um diácono, para ser um diácono na igreja primitiva? A irmã Elda lembra? Não, calma aí, irmã, que a senhora vai falar para a igreja toda. Quais eram as 3 características? Tem que ter boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Aí você pode dar amém? É importante a gente gravar a palavra de Deus na tábua do nosso coração, meus irmãos. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho, inclusive no grupo da igreja eu compartilhei o meu esboço, para que os irmãos possam acompanhar aqui o raciocínio. E nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, então mantenha a sua Bíblia aberta, ou acompanhe no Data Show, mas nós vamos ler praticamente todo esse capítulo nesse momento, amém? Vamos lá. Atos capítulo 8, versículo 1, começa dizendo assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras de Judeia, Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra.
E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E grande alegria havia naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E o atendiam-no porque já desde muito tempo havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram a Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. 26, continuamos a leitura. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentando no seu carro, lia profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e junta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, pois, de quem é isto que diz o profeta? É de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles pelo caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Desceram ambos à água, tanto Filipe
como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, no capítulo 6 de Atos, que nós falamos sobre o diaconato, Deus ele separa, através ali do entendimento dos apóstolos, ele separa 7 homens, 7 varões, que vão servir a igreja, que vão servir as mesas. Nós conversamos aqui que na quarta passada, falamos sobre o ministério das mesas, que o diaconato ele é um ministério da igreja, é um ministério coletivo. E homens e mulheres são separados para este ministério, para servir as mesas. Mas é interessante porque no capítulo 7 ali, no capítulo 6 e 7, a gente tem Estevão, que é um diácono. Ele foi separado para servir as mesas. Porém, ele era cheio do Espírito Santo. E também tinha o dom da proclamação do Evangelho e da Palavra de Deus. A Bíblia diz que ele se levanta e começa a disputar com alguns. E no meio dessas disputas de pregar o Evangelho, de pregar a Cristo para os judeus, houve ali um laço contra a vida dele, eles conseguem acusá-lo de uma maneira injusta e apedrejam Estevão. Quando Estevão ele é apedrejado, então, ele é morto, e a Bíblia diz que Saulo ele consente na morte de Estevão, ele de certa forma ele concorda com o apedrejamento de Estevão naquela situação. A Bíblia diz que grande perseguição começa sobre a igreja de Jerusalém. No capítulo 7, nós temos o sermão ali que Estevão prega e toda essa situação. No capítulo 8, ele inicia o capítulo 8 dizendo sobre isso. Bota lá o versículo 1 para mim, e a gente vai seguir esse roteiro aqui. No versículo 1 começa: e também Saulo consentiu na morte dele, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então todos os membros da igreja de Cristo que se converteram em Jerusalém, através da pregação de Pedro, na descida do Espírito Santo, eles agora são dispersos pela região. A espada se levanta contra eles, a perseguição começa. Os apóstolos, eles ficam em Jerusalém, mas os demais irmãos se dispersam, eles fogem, incluindo o diácono Filipe. Quando a gente olha para esses 7 homens, o que mais se destaca normalmente é Estevão, pela pregação, por ser o primeiro mártir da igreja. Mas é bacana porque na sequência dos capítulos, já no capítulo 8, Deus levanta Filipe para um grande ministério evangelístico naquele momento. É interessante porque no verso 4, coloca ali para mim por gentileza, nós temos uma informação importante. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Irmãos, essa informação é importante porque a perseguição, ela tirou a igreja da zona de conforto. Olhe para mim e repita comigo: zona de conforto. Enquanto a igreja estava em Jerusalém, ela tratava de ser igreja. Partia o pão, visitava, cuidava dos recém-convertidos, batizavam, ensinavam, serviam as mesas. E a Bíblia diz em Atos 2, 42 até o 46, que fazendo isso, Deus acrescentava as almas. Eu falei sobre isso aqui. Agora, no momento que a perseguição começa, a igreja não consegue mais se reunir. A igreja não consegue mais estar em um só local, ela é dispersa. Só que o que eu acho bonito é que quando Deus, porque não foi o homem que decidiu, foi Deus que permitiu que a igreja fosse perseguida, porque senão ela ficaria só em Jerusalém, irmão. É confortável muitas vezes nós ficarmos só dentro do templo. É confortável cuidar somente dos nossos. É confortável ficar somente envolvido com a nossa bolha.
Mas de vez em quando vem Deus e nos tira da nossa zona de conforto, sabe por quê? Porque Ele precisa que aquilo que nós carregamos dele seja levado para outras pessoas. Tu não entende, lá te demitiram no teu emprego e agora tu tem que arrumar outro emprego. É porque em outra empresa Deus precisa te colocar lá para pregar a palavra para outra pessoa. É você que não entende o plano de Deus e é por isso que Ele precisa muitas vezes tirar a igreja da zona de conforto. E é isso que acontece. E no versículo 4, então, nós temos essa informação, mas no versículo 5, olha como é que começa o texto. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. O Filipe, ele era um diácono. Só que quando a igreja sofre esse início de perseguição e ela começa a se espalhar, Filipe, que era então separado para servir às mesas, ele se encontra em uma posição diferente agora. Mesmo sem ter um título sobre a sua cabeça, isso é mais importante do que ter o título, ele começa agora a exercer uma função de missionário. Ele começa a exercer a função de um evangelista. Ele começa a romper com as barreiras geográficas da região e começa a avançar pregando o evangelho, até que ele chega em Samaria. Para os irmãos que talvez não lembram, Samaria e o povo samaritano era um povo que tinha conflito com os judeus. Os judeus eram um povo puro, filhos de Abraão, sangue de israelita, sangue de hebreu, mas os samaritanos não. Eles eram uma mistura do sangue judeu com gentios. E por conta disso, os judeus não aceitavam o samaritano. A rixa era muito grande, volta e meia tinha conflitos. É tão interessante porque quando Jesus fala lá no poço com a mulher samaritana, que ele pede para ela um pouco d'água, é só você ler o texto, ela responde Jesus com agressividade, como sendo você um homem judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Era uma rixa cultural. E o judaísmo não aceitava o samaritano. O samaritano não considerava os profetas, somente os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, e não aceitava, porque o samaritano adorava no monte, e eles entendiam que o judeu verdadeiro tinha que adorar no templo. Só que agora nós estamos debaixo da graça e da nova aliança em Jesus Cristo, e agora Deus levanta um missionário chamando Filipe, para não só romper as barreiras geográficas, mas também para romper os problemas religiosos, para romper as barreiras de cultura, e agora também levar o evangelho de Cristo para Samaria. Um povo rejeitado, um povo excluído, um povo que não tinha intimidade nenhuma com a história de Jesus. Mas agora chega o missionário Filipe e começa a pregar a Cristo naquele lugar. Sabe o que me chama a atenção? O judeu que tinha a lei, que tinha os profetas e que dominavam a religião judaica, eles não reconheceram o Messias. E quando os apóstolos ficam pregando, pastor, em Jerusalém, eles são açoitados pelo Sinédrio. Eles são presos pelas autoridades religiosas da época. Eles negam a pregação, eles matam Estevão por pregar a verdade. Mas quando Filipe chega em Samaria, que era até de certa forma rejeitada pelo povo judeu, agora Samaria começa a dar crédito para a pregação de Filipe. Samaria agora começa a dar crédito para a pregação de Filipe. Coloca o versículo 8 para mim, deixa eu ver se é o 8. Não, pode ser o 7, por gentileza. Não, o 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Pode passar para o 7. Pois os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Agora Filipe, então, ele é um diácono, que se tornou um missionário, cheio do Espírito Santo. E agora ele vai pregar a palavra de Deus em Samaria. O que me chama a atenção é que o conteúdo da mensagem de Filipe, olhe para mim, é Cristo. Eu vou repetir, porque eu preciso que você dê um glória para mim empolgar aqui em cima.
a Bíblia diz que o conteúdo da pregação de Filipe é Cristo. O samaritano, por si só, já tinha se misturado, já tinha aberto as suas fronteiras para os pagãos, para os estrangeiros. O seu povo se misturou. E se você estudar, você vai ver também que o judaísmo de Samaria também se corrompeu. Também era um judaísmo misturado, era um judaísmo místico, era uma ideia de judaísmo errada também. Só que aí quando chega Filipe, ele começa a anunciar a Cristo. Repita comigo, anunciar a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Tu imagina se Filipe chega lá pregando ajuda emocional? Tu imagina se Filipe chega lá pregando como enriquecer em 60 dias? Tu imagina se Filipe chega lá pregando como você conquista a pessoa que você ama em 10 dias? Perceba que o conteúdo da pregação de Filipe é só um. Se você olhar no texto grego aqui original, ele nem fala pregar a Cristo, ele fala pregar as boas novas, porque interessava não somente revelar a Cristo, mas todo o evangelho para o povo de Samaria. É interessante porque nós temos dois fatores. O primeiro é o pregador. Ele era um diácono, ou seja, ele era um homem de boa reputação, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem cheio de sabedoria. Segundo, além do pregador, o conteúdo da mensagem que ele pregava era Cristo. A mensagem que Filipe usa para evangelizar o povo de Samaria era Jesus Cristo. Como consequência da sua vida com Deus e do conteúdo da sua pregação, versículo 7 para nós. Escute isso aqui. Aleluia. Os espíritos imundos saíam de muitos que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. A gente precisa entender que Filipe pregou, o conteúdo era Cristo, e para que aquele povo cresce, os sinais eram frequentes naquela pregação de Filipe. Aí você me pergunta, quais eram os sinais? Eram esses dos versículos 7. Os demônios eram expulsos, os doentes eram curados. Talvez você não esteja entendendo aonde eu quero chegar, mas o que eu vou falar aqui neste altar, nessa noite, é muito forte, igreja. Muitas vezes o demônio entra no nosso culto, senta conosco aqui dentro e sai como se nada tivesse acontecido, por conta dos pregadores de hoje em dia terem se corrompido, e da pregação que era para ser sobre Cristo também ter se corrompido. Muitas vezes os espíritos malignos se sentem à vontade no nosso meio. Mas nessa noite Deus me mandou aqui para dizer que o ministério Adonai vai entrar em guerra a partir de hoje. Eu vim aqui para te dizer nessa noite que nós precisamos voltar a buscar ao Senhor, para que os sinais da pregação do Evangelho voltem a se manifestar em nosso meio. Nós não podemos aceitar pessoas possessas em nosso meio, nós não podemos aceitar enfermidades malignas no nosso meio. Não, nós precisamos nos levantar, pregar o Evangelho com ousadia e fazer guerra contra o reino de Satanás, pois foi para isso que o Senhor nos levantou na terra. Isso é, venha o teu reino e se manifeste entre nós. O reino das trevas precisa saber que você é crente. O inferno precisa reconhecer que você teme a Deus. Não importa o nosso nome ser conhecido no Instagram, não importa ser conhecido nos grandes eventos. O que mais importa é ele ser conhecido no céu, estar no livro da vida e também ser conhecido entre os demônios, pois vão dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E quando ele abre a boca para falar de Jesus, o ambiente muda. Urabaia, chorebecando orabaia.
Então o pregador e o conteúdo da sua pregação, eles vinham antes dos sinais. Pastor Robson William falou uma frase que conquistou o meu coração. Pelo que eu lembro, a frase é do pai dele: primeiro a palavra, depois os dons. A gente vive uma geração que vem para a igreja faceiro quando é pregador de fora, vem atrás de profecia alheia, mas quando é professor da casa, quando é obreiro da casa, já não vem com a mesma empolgação, porque talvez pensa, não vai ter o sinal que eu queria ver, não vou receber a profecia que eu queria receber, mas aqui no texto eu enxergo que a prioridade era a palavra de Deus. E o resultado? Bota para nós, versículo 12 e versículo 13. Mas como creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Bota o versículo 9. Quem está acompanhando no esboço que eu postei vai entender melhor o corpo da mensagem. Quando Filipe está pregando agora em Samaria, a Bíblia diz que um mágico daquela cidade, um homem que usava de engano com o povo, ele começa a prestar atenção em Filipe. Olha o versículo 9, estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, o qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. 11. E atendiam-no, porque já desde muito tempo havia iludido com artes mágicas. Naquela cidade existia um homem, meus irmãos, que ele enganava o povo. Era lá um macumbeiro, um feiticeiro, um leitor de carta, um adivinhador, não sei. Mas era um homem que enganava o povo através de truques de mágica. E o povo olhava para ele, pastor, e dizia assim, é um homem de Deus. Mas dentro dele, ele sabia que não era um homem de Deus, que ele enganava. Ele chega na cidade, se adapta ao judaísmo de Samaria e começa a enganar, começa a adivinhar, e cobrando, crescendo. A Bíblia diz que ele era poderoso, ele era rico. Mas de repente ele começa a ouvir a pregação de Filipe. E a Bíblia é linda porque ela diz que ele, sabendo que ele era de mentira, ele ficou impressionado porque ele via que o que Filipe fazia não era de mentira, mas era de verdade. Aí o texto diz que em certo momento, Filipe prega, muitos se convertem, aceitam a Jesus, e agora eles vão ser batizados. E Simão, ele levanta, imagina, vamos conjecturar, ele levanta a mão no cu e diz, eu quero ser batizado. Eu também creio que Jesus é o Filho de Deus, e eu quero me batizar, eu creio. Aí a Bíblia diz, irmãos, que vai lá, Filipe batiza Simão. Depois que passa o batismo, os apóstolos que ouviram em Jerusalém, que em Samaria estava havendo uma conversão, estava ali nascendo uma igreja, eles enviam Pedro e João. Quando Pedro e João chegam em Samaria, eles olham para o povo que acabou de se batizar e dizem assim, olha, eles se batizaram, eles confessaram a Cristo, eles aceitaram a Jesus, mas a gente nota que eles ainda não receberam o dom do Espírito. Aí Pedro e João começam a impor as mãos no povo e começam a ministrar o batismo do Espírito Santo de Deus. Simão fica doido, pastor, fica mais doido do que já estava. E agora ele chega em Pedro e diz assim, Pedro, quanto tu quer para me dar um pouquinho desse poder aí?
Qual é o teu preço, Pedro? Por quanto que tu vende a unção que Deus te deu? Por quanto que tu me cobra para mim ter o mesmo poder que você? O ponto que eu quero levantar. Eu faço uma pergunta para os irmãos. Mas a Bíblia não diz que Simão creu? A Bíblia não diz que Simão se batizou nas águas? Como que agora ele pode estar nesse tipo de pensamento? Faz muito tempo que eu queria a oportunidade de ministrar, pegar um parênteses e falar um pouquinho sobre o batismo. A gente vê isso direto. Os ímpios lá do mundo, quando vem um escândalo no meio da igreja, me perguntam: mas ele não é batizado? Mas ele não é pastor? Mas ele não é crente? Como assim? Como assim ele traiu a esposa? Como assim ele roubou? Como assim ele mentiu? É interessante porque o texto diz que Simão, vendo Filipe, ele crê. Mas somente crê não adianta. Tem muitos irmãos dentro da igreja que creem, mas não se arrependeram ainda dos seus pecados. Você crê, mas o seu coração ainda não é de Jesus. Olha só que interessante o batismo. No judaísmo, o batismo, o tanque é no chão. A mesma palavra para útero, no hebraico, é a mesma para sepultura. Se não me falha a memória, é kever o nome da palavra. Então, quando um homem ia batizar alguém no judaísmo, no momento que ele mergulhava a pessoa, ele era o coveiro, enterrando a velha criatura. Quando ele puxava das águas, ele já era o parteiro, puxando a nova criatura. Só que isso é simbólico, porque quando nós nos batizamos, o verdadeiro sentido é: eu estou confessando publicamente que eu creio em Jesus Cristo. Esses dias eu fui pregar numa igreja fora, e no final do culto, um casal me procurou. A mulher orou para mim e falou: irmão, ora pelo meu esposo. Eu, por quê? Porque ele é endemoniado há mais de 15 anos. Ele fez um pacto com o demônio, ele fez coisas horríveis, e até hoje ele fica possesso. Aí eu falei: irmã, você já aceitou a Jesus? Já. Aí ela olhou: já, inclusive, a gente foi atrás do batismo. Ele se batizou. Quando ele se batizou, eu achei que ele iria mudar. Aí eu esmureci, porque eu falei: como assim? Aí ela olhou para mim: Tiago, eu não estou crendo mais em Jesus, porque ele ainda está possesso. Aí eu falei: como assim, Jesus? E agora o que eu falo para ela? Aí o Espírito Santo me deu uma graça na hora. Eu olhei no olho dela e perguntei: e vocês ainda usam alguma coisa? Ela olhou para mim: eu bebo e ele fuma maconha. Não adianta botar expectativa num banho de piscina. Não adianta botar expectativa num banho de mar, se no Espírito também você não se tornar nova criatura. Deus está exortando as nossas vidas nessa noite. Não se apegue somente ao ato, somente ao processo religioso, mas dentro de você precisa haver um novo nascimento, precisa fechar a brecha, precisa abandonar a antiga vida, precisa se converter de verdade à palavra de Deus. Quando Pedro ouve aquilo, ele olha para Simão. Oxe, nos nossos dias, vem cá, amiguinho, senta aqui, vamos conversar. Tu faz pix, faz? Mas nós estamos falando de Pedro. Pedro olha para ele. É tão forte o texto que, se você ler,
Pedro não parece nem estar preocupado com a alma dele, porque ele se indigna tanto com aquilo. Irmão, unção não está à venda. Olha para quem está do seu lado e diga: unção não está à venda. As coisas de Deus não estão à venda. A graça não se compra por dinheiro, posição social, posição qualquer. É pela graça, Jesus que nos deu de graça. Pedro olha para Simão e diz assim, ó: que esse teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Pedro é reto, sisudo em palavras, sem negociação. Aí, pastor, quando ele é confrontado, ele percebe que ele estava falando uma grande besteira. E aí ele olha para Pedro e diz: olha, vocês podem orar por mim, para que essa sentença não caia sobre mim. Mas, quantos estão entendendo até aqui, diga amém. Mas eu quero voltar um pouquinho, que o que me chama a atenção, nessa primeira parte do capítulo, e muitos teólogos falam sobre isso, é que o que Filipe provoca em Samaria, e logo após os apóstolos chegam e provocam junto com Filipe, é um Pentecostes. Repita comigo: Pentecostes. Em Atos 1 e 2, primeiro nós temos Jesus ressurreto, mostrando para os discípulos que ele ressuscitou. E por 40 dias ele prega a palavra, ele ensina. Aí os discípulos vão lá para o cenáculo, Atos capítulo 2, descida do Espírito Santo, nascimento da igreja. Em Samaria, agora chega Filipe. Não temos mais o Senhor Jesus ali, mas nós temos os embaixadores de Cristo. Filipe chega lá e começa a pregar, a anunciar a Cristo. A consciência do povo samaritano escuta a palavra e se converte. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu na cruz por mim, ressuscitou ao terceiro dia e um dia voltará para me buscar. Consciência. Palavra pregada, palavra recebida no coração, na mente, tomada de decisão, me converto. Mas a conversão não acaba aí. Existem muitos irmãos que se convertem, outros que estão há 10, 15, 20 anos na igreja e pararam nessa etapa, não avançaram, não continuaram. É bonito, porque quando Pedro e João chegam em Samaria, eles olham para o povo e dizem assim, ó: Filipe, bom trabalho, você pregou. Eles aceitaram a Jesus, eles se batizaram, eles confessaram a fé. Só tem um detalhe: falta eles receber o dom do Espírito Santo. Não, você não está no culto. Pedro, quando chega em Samaria, ele olha e diz: está tudo certo, só falta uma coisa. Essa igreja precisa ainda experimentar o fogo do Espírito Santo. Crer com a mente, qualquer um crê. Agora buscar a face de Deus e ser cheio do Espírito Santo, isso aí é só para os verdadeiros. O Pentecostes de Samaria. Aí sabe o que eu acho bonito? A Bíblia diz que eles começam a impor as mãos. No Novo Testamento, a gente não tem nenhum texto que limite o Espírito Santo somente à imposição de mãos. Atos 2, ele desceu sem ninguém impor as mãos. Quando Pedro estava na casa de Cornélio, ele pregava, e a Bíblia diz que o Espírito caiu sobre eles. Mas também nós temos inúmeras passagens em que nós vemos, pastor, riquíssimas bênçãos espirituais
sendo transmitidas pela imposição das mãos. Eu lembro quando eu sentava na mesa da minha sogra e tomava café com ela e perguntava para ela: sogra, como é ser cheio do Espírito Santo? Eu perguntava para ela como foi o seu batismo no Espírito Santo. E ela me contava. E aquilo lá incendiava o meu coração. E na época, aquela fome do Espírito Santo. Aí eu vinha para a oração de terça. Na oração de terça eu dobrava o meu joelho e dizia: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Aí eu estava lá no meu cantinho chorando e pedindo. Daqui a pouco vinha o pastor, colocava a mão na minha cabeça e dizia: batiza, Senhor, ele com o Espírito Santo. Aí no sábado eu vinha para a vigília dos obreiros, para a oração de madrugada. Aí lá estava eu no meu cantinho chorando. Vinha o pastor Eliezer, botava a mão na minha cabeça e dizia: enche ele com o teu Espírito Santo. O tempo foi passando, eu fui pedindo, meus líderes foram orando, até que chegou o dia que o Espírito Santo me pegou, e me pegou com jeito, porque até hoje esse fogo queima em meu coração, e eu só estou aqui porque Ele habita dentro de mim. Urabaia, shuribicando orabaia. Imposição de mãos. Você ora pelo seu filho com imposição de mãos? Quando a sua esposa, o seu esposo está enfermo, você ora por ele com imposição de mãos? Quando a enfermidade é grave, a Bíblia diz: chame os presbíteros, chame os pastores. A oração da fé curará o enfermo, e se tiver pecado, lhe será perdoado. Quando um homem de Deus, um líder nosso, impõe as mãos sobre nós, o Espírito Santo é liberado pela oração, e nós recebemos a vitória na presença de Deus. Quando o pregador diz: vem à frente, e você vem, e um homem cheio do Espírito Santo toca na sua cabeça. Você passou o culto todinho em Nárnia, nem lembra da palavra, mas quando chega aqui, o homem de Deus coloca a mão na sua cabeça, e você começa a sentir um arrepio, o coração começa a queimar, dá vontade de chorar. É porque Deus capacitou os seus líderes para orar por você. Agora, 3 verdades, preste atenção. A primeira: de tempo em tempo, nós precisamos de um Pentecostes. Repete comigo, por favor. De tempo em tempo. Está fraco, irmão. Não vai vir nada para nós desse jeito. Mas de tempo em tempo, nós precisamos de um Pentecostes na Adonai. Todos os dias, todos os cultos, todos os meses, irmãos aceitam a Jesus aqui dentro. Alguns vão, outros vêm, mas independentemente, de tempo em tempo, não estou falando da Assembleia, nem da Batista, nem da Presbiteriana, agora estou falando da Adonai. De tempo em tempo, nós precisamos de um avivamento aqui. De tempo em tempo, o ministério Adonai precisa buscar um Pentecostes. Diga por quê? Não, está fraco? Diga por quê? Porque o trabalho da igreja não é só pregar a palavra, mas também é transmitir o Espírito Santo para aquele que ainda não tem. A sua responsabilidade, você que é cheio do Espírito Santo, tem responsabilidade de transmitir essa unção de graça para alguém que ainda não tem. De tempo em tempo, alguém precisa ser marcado pela glória de Deus, e Deus escolheu a igreja para orar e buscar o Espírito Santo de Deus. Terceira verdade: Jerusalém não tinha estima por Samaria, era desprezada.
Mas a igreja de Jesus foi chamada para transbordar sobre Jerusalém, mas também sobre Samaria, também sobre Judeia e até os confins da terra. Deus me pediu e eu vou falar: você é um tipo de Filipe, o teu vizinho é um tipo de Samaria, o da frente é um tipo de Judeia, e a tua rua já é o confins da terra, irmão. Deus está buscando uma geração nessa igreja que se levante com disposição de pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. E agora nós vamos para o último assunto. Quem me ouve mais 10 minutos, diga amém. Versículo 26. Filipe vive o avivamento em Samaria. Preste atenção. E agora, o Espírito Santo fala no ouvido dele: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava assentado no seu carro e lia o profeta Isaías. Aqui nós temos um homem eunuco que se converte ao judaísmo, e agora ele vai para Jerusalém adorar ao Senhor. O problema é que, por ele ser eunuco, ele não era bem visto pelos judeus, não tinha acesso ao templo, e também com certeza seria esmagado pela religião judaica da época. Aí agora ele pega o seu carro, porque ele é uma autoridade, ele é tesoureiro da rainha dos etíopes, e ele começa a retornar para casa. Só que no seu carro, na sua carroça, pastor, ele vem lendo o livro de Isaías. Olha só, ele vem lendo um texto que diz assim, ó: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos seus tosqueadores, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Ele está lendo Isaías, as profecias messiânicas de Isaías que se cumpriram em Jesus. Olha a fome dele, Michael. Ele está dentro do carro. Ele acabou de ir em Jerusalém adorar. Mas eu suspeito que ele chegou lá e não entendeu o que queria entender. Ele é leigo, não conhece Jesus, não conhece o Evangelho, mas tem fome de Deus. Está voltando para casa, talvez até frustrado, mas está com a Bíblia aberta, tentando entender alguma coisa. Aí Filipe, ele é levado até ele. A Bíblia diz que ele enxerga o carro na estrada, corre até o carro, e quando está do ladinho do carro, ele ouve o eunuco lendo e pergunta: tu está entendendo o que tu está lendo? O eunuco olha para ele e diz: não, e não tem ninguém que me explique. Sobe aqui e me explica as escrituras. A Bíblia diz que ele sobe no carro. Filipe senta do ladinho dele e pergunta: onde tu está lendo? Ele responde. Quando ele responde, a Bíblia diz que o eunuco começa a ter a sua visão aberta. A Bíblia diz que daquela passagem, Filipe ele prega a Cristo, e quando ele prega sobre Cristo, o eunuco se converte a Jesus. É impressionante a sensibilidade de Filipe. Agora literalmente ele mergulha no ministério evangelístico, realizando a obra de um evangelista.
Em primeiro lugar, vão ser 4. Em primeiro lugar, a importância da sensibilidade à voz do Espírito, porque é ela que conduz o verdadeiro missionário. Quantos de nós já entramos num ônibus e tinha um monte de cadeira vazia, e Jesus olha para você, dentro de você, e diz: senta do lado daquela pessoa ali, ó. Ah não, Jesus, mas tem um monte de cadeira vazia, para que eu vou encontrar? Não, senta lá. Sensibilidade. Pergunta como é que foi o dia dele. Pergunta como é que ele está se sentindo. Diz para ele que eu amo ele. Diz para ele que Jesus é na vida dele. Diz para ele que eu tenho um plano de salvação para a família dele. Aí você vai lá, você obedece, você senta. Daqui a pouco você está chorando com essa pessoa no ônibus, se alegrando em Jesus. É assim que Deus faz. Pergunta para o irmão Jorge: quantos passageiros por dia acontece isso com ele? Que dá aquela coceirinha, né, irmão Jorge? De perguntar: vem cá, tu já sabe quem é Jesus? Sensibilidade. Eu lembro de um dia que eu era porteiro em Jurerê, preciso correr. E aonde eu era porteiro, o Gabriel, o Michael conhece, sabe onde eu estou falando. Lá ainda tinha apartamentos para vender, eu não era corretor ainda. E lá chegou uma corretora da construtora, e eu estou lá na portaria. E rapaz, eu olhei para ela assim, eu vi um semblante triste. Aí naquele dia, eu olhei para ela e falei: olha, Mônica, tu não está normal hoje. Tu não está nada normal. Tu não é assim. Normalmente tu é alegre. Tu é uma pessoa para cima. O que está acontecendo? Aí ela começou a me contar. Ah, Tiago, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Aí no meio da portaria assim, ó, sabe, parece que caiu um raio em mim. Senti uma graça assim, eu olhei para ela, fiquei de pé. Jesus manda te dizer que você é uma filha amada. E nessa situação que tu está passando, Ele está te vendo. E Ele é contigo nesse problema. Você vai sair daí vitoriosa. Ela começou a chorar na minha frente. Irmão, a graça de Deus entrou naquela portaria. Eu comecei a falar em mistério. Ela começou a chorar. E ela era uma mulher mais velha. Eu dei um abraço nela e falei: Mônica, Jesus te ama e quer salvar a tua casa. E ela ficou alegre. Ela saiu dali feliz, testemunhando. E até hoje, quando eu converso com ela, ela lembra dessa situação. Sensibilidade. Em segundo lugar, a mensagem está disponível escrita, mas nem todo mundo entende o que está escrito. Filipe, ele desenvolve o que está escrito de maneira falada, e a combinação disso é uma alma ganha para Jesus. Irmão, tem muita gente ao teu redor que está com fome de Deus, tu não tem nem noção. Pessoas que querem aprender da palavra, pessoas que querem entender como é que funciona, pessoas que têm sede de Jesus, e tu aí com a boca fechada. Eu não premeditei, mas sábado é uma conferência missiológica, e que sirva de introdução. Um crente, ele precisa, o ponto 3, nós precisamos ter capacitação, irmão, teológica e espiritual, de explicar a nossa fé e conduzir as pessoas a Cristo. Irmão, tem irmão que aceita Jesus no reteté, no fogo, o culto, congresso, bicho pegando, e o cara vem. Mas tem irmão que tem pessoa que tu tem que fazer uma visita, leva uma Bíblia de presente, toma um café, senta com ele na mesa e diz: cara, eu quero te falar um negócio que está aqui dentro, não sei se tu já leu, mas eu quero ler aqui para ti, eu quero ter um tempo de qualidade, um tempo de mesa contigo. Em quarto lugar, e eu encerro aqui, há poucos versículos atrás, Filipe, pastor Eliezer, era um evangelista para uma cidade toda. Ele vai no meio da cidade de Samaria, Mateus, abre a boca e começa a pregar. Os samaritanos vêm, ouvem, creem, são batizados, são cheios do Espírito Santo.
obra missionária coletiva envolvendo uma cidade. Mas o mesmo Deus que conduziu Filipe para uma cidade, também está preocupado com o eunuco que está tentando entender a Bíblia e não consegue. Evangelismo coletivo é bom, mas também existe o evangelismo pessoal. E nessa noite eu queria destacar para vocês: a gente muitas vezes é missionário com a igreja, a gente é missionário com a multidão. Isso é bom, é certo, é correto. É bom fazermos um evento na rua e pregarmos a palavra para as multidões, agregarmos gente, falarmos com as famílias, entregarmos panfletos, dar uma cesta básica. Isso é muito top, mas Deus também quer homens e mulheres que se atentem ao evangelismo pessoal. Quando você para o carro para abastecer, olha nos olhos do frentista e diz: Jesus te ama. Quando você comprar o pão na padaria, olha nos olhos da atendente do balcão de padaria e diz: moça, Deus tem uma obra na tua vida. Quando o cara do Mercado Livre bater no teu portão e vir te entregar uma encomenda, seja da Shopee, seja da Shein, seja do que for, olha no olho dele e diz assim: cara, eu queria muito ter 10 minutos contigo e te explicar o Evangelho de Jesus. Os mormons entram nas casas para falar de Jesus. Outras religiões e seitas entram nas casas para falar de Jesus. Mas nós estamos travados. Nós estamos limitados. Nós não estamos entregues àquilo que Jesus pede da gente. E eu quero lembrar você: Filipe era só um diácono. Ah, Tiago, mas eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu só fico ali no som, eu só fico na arrecadação de vez em quando. Não interessa. Deus, Ele quer você. Deus, Ele quer te levantar como um evangelista, como um missionário urbano. Ele quer que você seja um embaixador de Cristo. Mas Tiago, aonde eu trabalho, aonde eu frequento, ninguém gosta de religião, ninguém gosta de Jesus, ninguém fala disso. A pergunta que eu te faço: tu está disposto a morrer por Jesus ou não? Deus quer nos posicionar. O capítulo 8 de Atos, ele marca na história da igreja o quanto um homem simples, cheio do Espírito Santo, pode ser efetivo nas mãos de Deus. Ele ganha uma cidade inteira para Jesus, mas ele também se preocupa com uma pessoa isolada, que também Deus queria que ela fosse salva. Se coloca de pé glorificando a Jesus. Hoje, antes de eu vir, a minha esposa me olhou e falou assim: Tiago, quantas horas de mensagem? Até eu não entendi, né? Mas eu falei: amor, não sei, acho que 1 hora, no máximo. Aí ela me olhou: né? Você está lendo bastante, né? Que eu estou há 3, 4 dias, pastor. Aí quando ela falou aquilo assim, sabe, quando dá aquele aperto no coração. E eu falei para o Espírito Santo: pois é, Espírito Santo, parece que está mais difícil para mim. Eu estou tendo que cavar mais. Antigamente eu estava cozinhando e vinha uma mensagem no coração revelada e a gente vinha para o púlpito e agora parece que eu estou tendo que cavar mais, Mateus, sabe? Aí eu fiquei 3 dias em cima desse texto, 3 dias, mas mergulhado e tentando entender, porque até então é um relato histórico. Mas eu quero te dizer que esse capítulo 8 aqui,
ele é o reflexo todinho de uma igreja saudável. Ele é o reflexo de uma igreja que ama Jesus. Ele é o reflexo de uma igreja que, mesmo debaixo de perseguição, luta, tribulação, ela está produzindo para o reino de Deus. O tema desse ano é: venha a nós o teu reino. E o reino só virá quando nós estivermos dispostos a morrer por eles. Aleluia. Enquanto você não estiver disposto a morrer por Jesus, Jesus nunca vai liberar sobre a tua vida o que Ele tem para liberar. Mas quando a sua vida for completamente dele, totalmente dele, você ser inteiramente dele, se prepara, porque você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Uribicando, orabaia, suribicandahai. E eu quero perguntar se tem algum missionário aqui que quer correr aqui na frente e quer receber uma oração pelos pastores. Eu te convido, corre aqui na frente. Se tem alguém que está dizendo assim, ó: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você quiser, se você não quiser, se você não tem esse peito para se entregar completamente, tudo bem, fica no banco. Desculpa a minha sinceridade, desculpa a minha falta de filtro, mas Deus procura homens que queiram se entregar de corpo, alma e espírito aos propósitos do céu. Você que quer, corre aqui. Você que quer, se manifeste. Aleluia. Você quer que a igreja me ajude em oração? A igreja me ajuda em oração. Agora eu quero fazer uma pergunta. Alguém aqui já se converteu, já aceitou a Cristo, mas ainda não recebeu o Espírito Santo? Corre aqui na frente que nós queremos orar por você. Nós queremos declarar o Espírito Santo sobre a sua vida. Paulo escreveu: eu não vim a vós com palavras de persuasão humana, mas com demonstração de poder. Nós não viemos aqui pregar balela. Tudo que nós estamos ministrando é o que está garantido pela palavra de Deus e pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Se está na Bíblia, está liberado sobre a igreja. Temos alguém aqui que quer aceitar a Jesus hoje? Que quer se entregar completamente a Jesus? Temos alguém? Venham mais à frente, por favor. Venham mais à frente. Vocês que estão aqui na frente, venham mais para frente, venham mais. Vem mais pertinho, vem mais pertinho. Agora eu quero fazer só mais uma pergunta. Aonde estão os homens de Deus e as mulheres que vão me ajudar a orar aqui agora? Eu queria pedir o apoio dos obreiros aqui nesse momento, para impor as mãos sobre esse povo. Aos homens e às mulheres de Deus. Onde é que está você? Onde é que está você? Urabai cante orebecanda arabahassuri bicanda arabahai. E lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Eu não sei se você veio esperando uma quarta natural. Eu não, eu vim esperando uma quarta sobrenatural. Seja tomada pelo Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Seja tomada agora pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja tomada agora pelo Espírito Santo. Para o teu chamado, se me deste unção, para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Então me toca essas brasas do altar e me transforma, me purifica. Então me toca essas brasas do altar e me transforma, vem
me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Como dizer não? Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, meu Deus, somente pra tua glória. Somente pra tua glória, somente pra tua glória. Geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa, 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 geração eleita, oh, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, eis aqui, nação santa, 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 eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Eu me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Oh, como eu poderia dizer não, como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Como um farol que brilha à noite. Abrace alguém nesse momento. Dê um abraço em alguém nesse momento. Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa
Usa-me. Você pode erguer as mãos e cantar isso. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.